Atos 4, a partir do 23. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis à terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e fala conosco através da pregação do teu evangelho. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e nos orienta, nos conduz, traz alimento espiritual para a nossa vida. Que a tua palavra, Senhor Deus, de fato traga mudança, que sejamos moldados, ó Deus, pela verdade do Senhor. Nós pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos, poder sentar. A oração, de fato, é um dos meios graciosos dado por Deus para a igreja. Esse meio de graça chamado a oração é uma dádiva, é uma bênção, é um deleite. A oração é um diálogo com Deus. A oração é uma conversa com Deus. A oração é falar com Deus. E nós temos esse privilégio por causa da obra de Jesus Cristo, nosso único mediador entre Deus e os homens, o único mediador que faz essa mediação, esse sacerdócio, esse canal, essa ligação, podemos até chamar de conexão entre nós e Deus. Através de Cristo, portanto, nós nos associamos ao Senhor e falamos com Ele. Há quem diga que a oração é o oxigênio da alma. O crente, ele não consegue viver sem orar, sem falar, sem dialogar com Deus. E de fato nós temos esse privilégio de falar com o Senhor. Veja, você pode falar com um conhecido, você pode conversar com um parente, você pode dialogar com um familiar, mas há algo muito sublime na nossa vida e na vida de todo cristão, é que nós podemos conversar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tudo formou, que está acessível através do seu Filho para nos ouvir e para dialogar com cada um de nós. Nós podemos falar com o grande Deus Todo-Poderoso. O texto que nós acabamos de ler trata sobre a oração, mas não uma oração individual, não uma oração particular, não uma oração teórica, não uma oração aqui ensinada, mas uma oração praticada coletivamente pela igreja ali em Jerusalém. Nós olhamos, irmãos, para a narrativa de Lucas, aqui em Atos capítulo 4, o autor Lucas, que dá continuidade ao Evangelho, trata sobre a história da igreja primitiva, especificamente
no capítulo 1 ao capítulo 8, trata da história da igreja ali em Jerusalém. Nós bem sabemos que, irmãos, essa história é palco da revelação de Cristo. Embora o livro de Atos seja chamado Atos dos Apóstolos, poderia também ser chamado de Atos de Cristo por meio dos apóstolos, ou Atos de Cristo por meio da igreja, porque a personagem principal aqui não é Pedro, não é Paulo, muito menos a igreja primitiva em Jerusalém, mas é Jesus. E nós percebemos então, irmãos, que no contexto de Atos capítulo 4, versículo 23, texto que nós lemos, a igreja está ali vivendo seus primeiros anos, nascedouro da igreja em Jerusalém especificamente. Após a pregação de Pedro em Atos 2, versículo 22 ao 36, a igreja então ali nasce. Muitos ouvem o evangelho pregado por Pedro. Acontece então que cerca de 3.000 pessoas ouvem o evangelho, creem no Senhor Jesus e essas pessoas são batizadas. Em Atos 2:42, Lucas vai afirmar que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja estava perseverando, não somente na palavra, mas também na oração. Nós lemos então, irmãos, no capítulo 3, que Pedro e João iam entrar no templo e se deparam então com um homem aleijado na porta do templo. Ele pede por intervenção. Então o apóstolo diz: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda no nome do Senhor. E imediatamente aquele homem foi curado pelo poder de Cristo. Isso levantou um grande vendaval ali em Jerusalém, porque a autoridade judaica naquela época não estava gostando desse surgimento dos cristãos ali em Jerusalém. Então nós percebemos que em Atos capítulo 4, João e Pedro, eles são presos pelo sinédrio, pelo fato de estarem pregando a palavra e de um homem ser curado na porta do templo. Note, irmãos, no capítulo 4, versículo de número 1 ao 4, que eles ali estavam sendo interrogados e presos por causa da mensagem que Pedro e João estavam anunciando. Veja então o que diz no versículo 5: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Ou seja, ali no sinédrio, o sinédrio que era composto por sumo sacerdote, anciãos, escribas, ou seja, a alta classe judaica, eles estavam interrogando Pedro e João por causa da cura e por causa da pregação. E Pedro então responde: olha, nós estamos pregando e agindo em nome do Senhor Jesus o Nazareno. Diz então que eles ficaram ali presos pelo sinédrio. E eles foram interrogados pelo sinédrio. Eles foram ameaçados pelo sinédrio para não mais pregarem o evangelho. Mas diz a palavra que Pedro e João falaram que não podiam deixar de falar das coisas que viram e ouviram. Versículo 20. Versículo 21 diz então o texto: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O sinédrio teve que soltar Pedro e João, porque não havia nada que pudesse os castigar, porque o milagre, irmãos, estava contagiando todo o povo, e todo o povo estava glorificando o nome do Senhor. Quando eles foram soltos, diz a palavra que imediatamente eles procuraram a igreja, se reuniram à igreja.
Veja o que diz o versículo 23, vamos ler juntos? Em uma só voz, vamos lá? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ou seja, eles procuraram a igreja para contar o que tinha acontecido. Versículo 24 diz que, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor. E a partir daqui, do versículo 24, Lucas registra uma das orações mais aguçadas, digamos assim, mais detalhada de Lucas no livro de Atos. Uma oração registrada por Lucas, uma das orações mais detalhadas pelo evangelista neste livro. E esse texto, portanto, retrata da igreja orando, da igreja dialogando, da igreja falando com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, irmãos. Uma igreja que ora. E igreja não é um CNPJ, igreja não é uma denominação, mas a igreja é o povo de Deus reunido. São todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então nós somos a igreja, você faz parte da igreja. A igreja não está distante de nós, a igreja está em nós, no meio de nós. Uma igreja que ora. Primeira verdade, uma igreja que ora é reunida pela comunhão que vem de Deus. Uma igreja que ora é reunida pela comunhão que vem de Deus. Veja que no versículo 23, Lucas afirma: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor. Só até aqui. Após, irmãos, eles serem soltos, Pedro e João, Lucas afirma que imediatamente eles foram procurar os seus irmãos. Eles foram procurar a igreja. Eles foram procurar os seus irmãos, ou seja, homens e mulheres que faziam parte daquela igreja ali em Jerusalém. Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ou seja, eles procuraram a comunhão da igreja. Eles poderiam procurar outra coisa, ou uma outra pessoa. Veja, eles tinham acabado de serem soltos de uma prisão, passando por ameaças, passando ali por uma grande interrogação, uma grande investigação. Eles talvez poderiam procurar os seus direitos, talvez eles poderiam procurar seus familiares, talvez eles poderiam procurar o Estado romano, porque Jerusalém era uma província de Roma e isso não poderia acontecer do ponto de vista legal, do ponto de vista de Pedro e João. Eles poderiam procurar recursos, eles poderiam procurar outra coisa e deixar essa história de igreja para lá, para trás. Eles estavam presos por causa da igreja, por causa do Cristo da igreja. Eles poderiam fazer inúmeras coisas, irmãos, mas eles procuram a igreja, eles procuram a comunhão dos irmãos. E diz a palavra que no versículo 24, levantaram a voz ao Senhor, unânimes levantaram a voz a Deus e oraram. Ou seja, uma igreja que ora é reunida pela comunhão que vem de Deus. Eu trago essa aplicação para a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de oração. E a vida de oração não se resume apenas às nossas orações particulares. A vida de oração não se resume apenas ao nosso devocional ali no dia, no horário em que nós estabelecemos. A vida de oração não se resume ao nosso momento que a gente ora antes das refeições, ou antes de dormir, ou ao acordar. Não. A nossa vida de oração deve ser estendida na oração comunitária, na oração junto com a igreja, na oração junto com o povo de Deus. Nós precisamos valorizar, irmãos, a comunhão, e essa comunhão em oração, o povo que se reúne para orar. Uma igreja que ora
É uma igreja reunida pela comunhão que procede, que vem de Deus. A oração comunitária nasce dessa comunhão produzida pelo próprio Senhor. Eles são irmãos. Eu pergunto para você, você que faz parte da igreja, você que é igreja, você que se envolve com a igreja, você que já creu no nome do Senhor Jesus, você que tem acesso ao Pai através de Cristo, você que é sacerdote neste reino, você que entende o sacerdócio universal, você tem valorizado a reunião de oração? Você tem compartilhado das suas dificuldades, dos seus dilemas, dos seus pesos com seus irmãos, assim como Pedro e João comentaram e compartilharam? Você tem dado ouvidos também às inquietações dos seus pares, do seu irmão, da sua irmã também, para interceder? Perceba, se eles estão ali relatando, é porque tem uma igreja que acolhe, é porque tem uma igreja que escuta, é porque tem uma igreja que dá ouvidos. Nós temos dado ouvidos às demandas dos nossos irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos valorizar isso. Uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus. Eu louvo a Deus, pelas nossas reuniões semanais. Cheguei quinta-feira aqui, parecia um culto de domingo, Até tive que colocar o carro lá mais para trás, estava quase essa parte aqui do quarteirão cheia de carro. Eu louvo a Deus por essa igreja que vem para o culto, que vem nos cultos semanais também orar, buscar a Deus, estudar a palavra. Mas eu digo para você uma verdade muito importante. Claro que existem os momentos em que não há condições de vir para um culto semanal, não há condição de vir para uma reunião de oração, uma reunião de doutrina, talvez por causa do trabalho que é até mais tarde, talvez por causa dos estudos, da faculdade, e nós sabemos muito bem dessas demandas. Mas, meu querido irmão, se você tem condições, venha. Se você pode, participe. Se você entende a necessidade que você tem de Deus, então você precisa também viver essa necessidade de modo concreto, participando, orando, buscando a Deus, porque uma igreja que ora é uma igreja reunida na comunhão que procede do Senhor. Amém? Amém. Segunda verdade, irmãos, uma igreja que ora é rendida à soberania de Deus. Uma igreja que ora é rendida à soberania de Deus. Veja o conteúdo dessa oração, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Essa oração, ela começa engrandecendo o Senhor. E a expressão do povo ali em Jerusalém orando é uma expressão maravilhosa. É uma oração coletiva, é uma oração audível, é uma oração pública, de tal modo que Lucas está registrando a oração. Se fosse uma oração silenciosa, como é que ele ia saber a oração? Como é que ele ia registrar? O povo levantou a voz. Eles levantaram a voz. E a primeira coisa que Lucas registra no conteúdo da oração é que Deus é soberano. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles apelam para a soberania de Deus. Eles falam que Ele é soberano. Uma igreja que ora é uma igreja rendida à soberania de Deus. Porque uma igreja que ora entende que ela depende de Deus, que Deus controla todas as coisas, que Deus está sobre tudo e sobre todos. Inclusive o termo soberano quer dizer isso, alguém que está sobre, isto é, Ele está acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Não existe nada nesse mundo que possa minimizar a grandeza do Deus que é absolutamente soberano. Ele que é de eternidade a eternidade, alfa e ômega, princípio e fim. Ele
que tem nas mãos a chave da morte e da vida, Ele que cuida de todo o universo, e que todo o universo cabe na palma de suas mãos, Ele que é o autor da história da humanidade, e Ele que é de fato o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Ele que de fato governa todas as coisas. É uma igreja rendida à soberania do Senhor. Não apenas a teologia da soberania aqui destacada na oração, mas a teologia da criação. Perceba, a oração diz: tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que há. Ou seja, essa teologia da criação é, irmãos, aqui explanada na oração da igreja primitiva. Eles estão lembrando de quem é Deus. Ele é soberano, mas também Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que existe no céu, Ele é o Criador de tudo que existe na terra, Ele é o Criador de todas as coisas que existem no mar, Ele é o Criador de tudo. Então perceba, se Deus é soberano, não tem nada acima dEle, e Ele é o Criador de todas as coisas, então nós estamos orando a um Deus que tudo pode fazer, que tudo pode realizar, que não há impossíveis para Ele, que não há demanda limitada que Ele não possa intervir, mudar, prover, porque Ele é soberano e Ele é o Criador. Note que a teologia da criação não é apenas um aspecto que deve ser lembrado para as crianças. O aspecto da criação não é apenas conteúdo de escola dominical para o infantil 1, infantil 2 ou infantil 3. Quando a gente ensina para as crianças que Deus fez todas as coisas, é importante sim lembrá-los e ensiná-los acerca da criação, mas o conteúdo da criação, irmãos, é um conteúdo que deve estar bem fixo na nossa memória e em nossas orações. Ele é o Criador de todas as coisas, e por essa razão não há impossibilidades para Deus. Ele fez todas as coisas existirem do nada, é por essa razão que não existe nada grande para Deus, porque Ele é maior do que todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Veja, pense na maior de todas as impossibilidades, criar tudo do nada. Então não existe nada nessa criação que não seja alcançado pelo poder daquele que é de fato o Criador dela, o Criador da criação, o Criador de todas as coisas. É por esta razão, irmãos, que nós precisamos orar. É por essa razão que a gente deve se dobrar de joelhos e clamar a Deus. É por essa razão que a gente deve colocar diante do Senhor as nossas enfermidades, as nossas adversidades, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas inquietações. Sabe por quê? Porque Deus é soberano e poderoso para resolver qualquer impossibilidade diante de nós. Ele é soberano. A igreja primitiva está orando, dizendo: Senhor, Tu és soberano, Tu és o Criador. Não será o sinédrio que há de parar a tua história, porque a história pertence ao Senhor. Perceba, a impossibilidade não deve impedir da gente orar. Entretanto, a impossibilidade deve nos impulsionar a orar mais, a falar com Deus, a buscar mais a Deus. Talvez nessa noite você esteja aqui paralisado, angustiado. Talvez você esteja paralisado, angustiado por causa de um diagnóstico, por causa de uma enfermidade, por causa de um problema familiar. Talvez você esteja triste, angustiado, decepcionado por causa de um problema financeiro, por causa de uma situação no seu trabalho, por causa de algum tipo de situação difícil. Talvez você esteja até paralisado, angustiado por causa de circunstâncias problemáticas. Talvez você pense: há uma impossibilidade diante de mim. Mas eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, coloque toda impossibilidade no colo da soberania de Deus, porque Ele é soberano e criador, ou seja, Ele é poderoso para intervir na sua vida e em qualquer situação. Uma igreja que ora é uma igreja rendida à soberania de Deus.
Terceira verdade, uma igreja que ora é sustentada pela providência de Deus. Veja o que diz o texto, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, vamos ler juntos? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e com gente de Israel. Só até aí, irmãos. Na oração eles estão aqui declarando a realidade. Olha, a realidade é essa, é que muitos se levantam contra o ungido do Senhor, isto é, contra Jesus Cristo e contra a sua igreja. Nessa oração, eles citam no texto até mesmo o Salmo de número 2, verso 1 e 2. Perceba que na sua Bíblia, certamente a margem está um pouco mais para a direita, é uma citação direta do salmista, do Salmo 2, verso 1 e 2. Um salmo messiânico que fala do mundo e do inimigo se levantando contra Cristo e o seu povo. E aí eles oram dizendo, olha, de fato, a palavra nos transmite a realidade da qual nós estamos vivendo. Se levantaram contra o ungido do Senhor, Cristo, e o crucificaram. E estão se levantando contra a igreja. Pedro e João estavam presos, acabaram de ser soltos. Eles lembram da palavra de Deus. E aqui, irmãos, um adendo para todos nós. Nós precisamos orar com a nossa mente encharcada da palavra. Eles oram, me lembram do Salmo 2, e oram dizendo, olha, o Senhor já havia falado que o mundo se levantaria contra Cristo e o seu povo. Citam o Salmo 2 e transmitem essa realidade presente. De fato, a igreja está passando por essa perseguição. Mas tudo isso é marcado pela providência de Deus. Versículo de número 28. Vamos ler juntos? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ou seja, a perseguição é a mão do Senhor. O povo se levantando contra Cristo para crucificá-lo é a mão de Deus. O sinédrio se levantando contra Pedro e João é a providência de Deus. O mundo se rebelando contra a igreja e os discípulos de Cristo está debaixo da determinação do Senhor. E essa determinação na eternidade, quando entra na história, se chama providência. Nós poderíamos definir a palavra providência da seguinte forma: a determinação de Deus na eternidade entrando na história. Aquilo que foi planejado pelo Senhor em seus decretos há de ser executado na história. Essa execução se chama providência. Interferência é a ação de Deus na história. Nós não somos, por exemplo, adeptos ao deísmo. A Bíblia Sagrada condena o deísmo. O deísmo que acredita que Deus criou todas as coisas e soltou a sua criação e ela que se vire. Não. A palavra de Deus diz, irmãos, que sim, a criação foi criada por Deus, mas Deus sustenta essa criação, Deus conduz essa criação, Deus interfere nessa criação, e isso se chama providência. E essa providência não é simplesmente coisas boas, benécias, bênçãos materiais, alegria. Veja que a questão aqui não é uma bênção material, não é um livramento especificamente, mas a bênção aqui registrada nessa oração é a bênção da perseguição. Eles estão lembrando do Salmo 2 dizendo, vão se levantar contra Cristo e contra o seu povo, e eles estão dizendo tudo isso já foi predeterminado pela mão de Deus, pela providência do Senhor, ou seja, Deus está agindo nessa situação também de perseguição. A gente olha para esse texto, irmãos, e nós percebemos algo muito importante. Que a providência, ela não se limita apenas em coisas boas que podem nos acontecer. Mas a providência também pode e se estende às coisas difíceis também que podem nos ocorrer. Uma perseguição,
uma tribulação, uma enfermidade, uma adversidade. Tudo está debaixo da mão do Senhor. Veja a expressão de Lucas nessa oração registrada. Perceba, versículo de número 28. Para fazerem tudo o que a tua, o quê? Mão e o teu propósito pré-determinado. É como se tivesse uma mão invisível ditando as regras de todas as coisas. Essa mão invisível de Deus. Há até um livro escrito pelo R.C. Sproul tratando sobre a providência, a mão invisível do Senhor. Essa mão invisível que tem conduzido não somente a história da humanidade, mas também sustentado a igreja, sustentado a nossa vida, sustentado a nossa história. Irmãos, uma igreja que ora, portanto, é sustentada pela providência divina. Desta forma, nós precisamos descansar na providência divina. Quem descansa na providência divina não interpreta a sua vida pelas circunstâncias, mas interpreta a sua vida pelas Escrituras. A gente vai olhar ao nosso redor e a gente não vai olhar simplesmente pela ótica das circunstâncias, mas nós vamos olhar pela ótica da providência divina. Deus está conduzindo, Deus está orientando, Deus está mexendo, Deus está mudando, Deus está sustentando, Deus está conduzindo a sua igreja. Uma igreja que ora, portanto, é sustentada pela providência divina. Vamos lembrar? Nós estamos meditando nesse tema, uma igreja que ora. Será que você lembra a primeira verdade? Uma igreja que ora é reunida pela comunhão que vem de Deus. Segunda verdade, uma igreja que ora é rendida à soberania de Deus. Terceira verdade, uma igreja que ora é sustentada pela providência de Deus. Quarta verdade, uma igreja que ora é impulsionada pela missão de Deus. Olhe para o texto. Veja o que diz a palavra no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha para as tuas ameaças. Quem estava sendo ameaçado aqui era Pedro e João por causa da pregação do Evangelho. Foram presos, ameaçados pelo Sinédrio, soltos, estão aqui com a igreja, relatando tudo o que estava acontecendo. Eles oram, louvando a Deus, engrandecendo a soberania do Senhor, falando da providência, e agora tratam da missão. Dizendo, Senhor, olha, não é para as nossas não, é para as tuas ameaças, somos o teu povo. Estamos apenas cumprindo a tua missão. Olha para as tuas ameaças e nos concede intrepidez para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Eles estão preocupados com o quê? Com a palavra, com a pregação. Talvez eles poderiam perguntar assim para Deus: Deus, isso aconteceu com Pedro, aconteceu com João, a gente vai ter que ter uma reunião com o Sinédrio, vamos ter que resolver esse dilema, esse problema. Talvez eles poderiam reunir a igreja, vamos apresentar aqui uma lista de justificativas e apresentar ao Sinédrio, porque eles não deveriam prender os nossos pastores. Pedro, João, pastores ali na igreja em Jerusalém. Talvez eles poderiam ficar ali com a mente, sabe, relembrando esse episódio, tentando pensar em como responder a essas ameaças. Mas meus irmãos, eles não estão preocupados em dar justificativas àqueles que querem destruir a igreja e perseguem a igreja. Eles estão preocupados em continuar a missão. Eles oram dizendo: Deus, nos concede ousadia e intrepidez para continuar pregando a tua palavra, pregar o evangelho, pregar a verdade. E aqui, irmãos, eu trago uma aplicação para todos nós. Perceba, diante das ameaças, diante do criticismo, diante daqueles que querem apenas destruir você, não abra a sua boca para dar explicações justificativas ou respostas. Apenas ore e peça para Deus intrepidez e ousadia para você continuar a sua missão. Olhe para a sua missão. Não olhe para o criticismo,
Não olhe para aqueles que querem lhe destruir. Não olhe para o mundo que persegue a igreja. Olhe para a missão que Deus confiou para você. Não desvie o olhar da missão. Não alimente a sua alma com ameaças e rancores do mundo. Coloque o seu coração na missão e peça a Deus essa intrepidez, essa ousadia, essa coragem de continuar a missão que Deus lhe confiou. Amém? Uma igreja que ora é uma igreja impulsionada na missão. E eles estão orando, e eles não estão dizendo assim para Deus: Deus, já que o Sinédrio prendeu João e Pedro, agora acaba com o Sinédrio. Manda fogo do céu para queimar aqueles homens ali que estavam ameaçando Pedro e João. Essa não é a oração da igreja. E essa não deve ser a nossa oração. Tem muito crente que está passando por uma situação difícil, talvez uma perseguição, seja em qual circunstância for, e aí ora a Deus por vingança. Já ouviram? Ora a Deus com carnalidade. Está passando por uma situação, mas chega diante de Deus com sangue no olho, querendo ver os inimigos, os problemas, ou aqueles que geram problema, mortos, fulminados. É aquela oração vingativa. Tem até canção disso, né? Tem até canção gospel, né? Entre aspas, que são com esse tipo de conteúdo. Tem uma que quem já viu passar a prova e não? Olha, conhece, né? Tá cantando. Teve irmão que encheu bem a boca e não te ajudou. Aí como é que é o resto? Ninguém vai dizer mais, né, agora, né? Mas vai dizer que a vingança tem sabor de mel, né? Meu Deus do céu. Isso é terrível. São canções vingativas, carnais. E tem igreja que canta isso. É absurdo um negócio desse. A oração, irmãos, aqui não é oração de vingança, não é uma oração carnal. Mas a oração aqui é uma oração de missão. Senhor, a gente quer pregar o Evangelho. Nos concede ousadia para continuar a missão. Nos fortalece para a gente continuar servindo ao Senhor naquilo que o Senhor tem nos confiado. É uma oração, irmãos, não de vingança, mas uma oração que olha para o bem, que olha para o autor da vida, que olha para aquilo que de fato tem que ser olhado. A igreja primitiva não tem uma mente ocupada com as coisas desse mundo. A igreja primitiva está com a sua mente bem ocupada com a missão. Ela não tem tempo para perder com bobagem. A igreja primitiva não tem tempo para perder com bobagem, para perder com coisas secundárias, para se justificar com as ameaças mundanas. Ela está preocupada em pregar o Evangelho. É por isso que ela pede a Deus: Deus nos dá unção, intrepidez para continuar pregando a palavra. É por esta razão, irmãos, que a IPBU precisa continuar pregando a palavra. Está com seus olhos e com seu coração voltados na missão, focados na missão, para que a gente possa também orar assim como eles oraram. O Senhor nos concede intrepidez, ousadia para pregar a tua palavra. Uma igreja que ora é uma igreja impulsionada pela missão. E em último lugar, irmãos, uma igreja que ora é fortalecida pelo poder de Deus. Olhe para o texto, veja o que diz a palavra: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, vamos ler juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Deus mandou ali, irmãos, de fato um terremoto, né? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, apenas para simbolizar mais uma vez o derramamento do Espírito Santo, revestindo aquela igreja com o poder. Mas não é o poder financeiro. Revestindo aquela igreja com o poder, mas não é o poder da autoajuda.
revestindo aquela igreja com o poder, mas não é o poder da política e da boa vizinhança. Não é o poder das ideologias, das filosofias. Não é o poder da barganha. Não é o poder das capacidades que podemos ter, dos nossos talentos. E eu nem me refiro a coisas pecaminosas, me refiro a coisas que foram criadas por Deus. Não é o poder do nosso talento, da nossa vocação, não é o poder da nossa memória, das nossas aptidões, não é o poder daquilo que nós temos ou daquilo que nós possuímos, mas é o poder do Espírito Santo. Uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja revestida pelo poder do Espírito Santo. Se existe uma coisa que nós necessitamos nos nossos dias, é de termos homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. E Deus só vai nos encher do poder do Espírito Santo quando estivermos com a boca do nosso coração aberta, através da oração, para sermos revestidos pelo poder do Eterno. Nós precisamos, irmãos, do poder do Espírito Santo. A igreja avança, a igreja continua. Não é por causa de recursos, não é por causa de aptidões e talentos, nem muito menos por causa de gente, mas a igreja continua e avança por causa do poder de Deus que opera nela e através dela. E é por esta razão, irmãos, que nós precisamos orar para que a IPBU seja uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Amém? Então perceba, uma igreja que ora é uma igreja que se reúne na comunhão de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja rendida à soberania de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja sustentada pela providência de Deus. Uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja que é fortalecida, é impulsionada pela missão de Deus e fortalecida pelo poder de Deus. Nós precisamos, portanto, ser uma igreja que ora. Vamos orar, vamos buscar, vamos dialogar mais com Deus, vamos falar mais com o Senhor, porque essa é uma marca, irmãos, da igreja. E se nós fazemos parte da igreja, nós precisamos buscar cada vez mais o Senhor através da oração. Fale com Deus e você verá o poder de Deus na sua vida. Fale com Deus e você vai ver as impossibilidades sendo revertidas em possibilidades. Fale com Deus e você perceberá o agir do Senhor na restauração, nos milagres, nas intervenções. Fale com Deus e você vai perceber também a importância da comunhão, da reunião. Fale com Deus e você vai contemplar a providência do Senhor sustentando a sua vida. Não deixe essa verdade longe do seu coração, mas que você possa caminhar pautado por essa verdade, a verdade da oração, de falar com o Senhor.